Capítulo 2. O cenário, se posso pedir-lhes que me acompanhem, estava mudado. As folhas ainda caíam, mas agora em Londres, não em Oxbridge, e devo pedir-lhes que imaginem um quarto, como muitos milhares, com uma janela abrindo-se por sobre chapéus e caminhões e automóveis para outras janelas, e na mesa do interior do quarto, uma folha de papel em branco com a inscrição em maiúsculas: As mulheres e a ficção. Porém, nada mais. A consequência inevitável de se almoçar e jantar em Oxbridge parecia ser, infelizmente, uma visita ao Museu Britânico. Tem-se de fazer o maior esforço para afastar o que de pessoal e fortuito há em todas essas impressões e assim alcançar o fluido puro, o óleo essencial da verdade. Pois a visita a Oxbridge e o almoço e o jantar tinham dado início a um enxame de perguntas. Por que os homens bebiam vinho e as mulheres água? Por que um sexo era tão próspero e o outro tão pobre? Que efeito tinha a pobreza na ficção? Quais as condições necessárias para a criação de obras de arte? Faziam-se 1000 perguntas a um só tempo, mas era preciso obter respostas, não perguntas. E uma resposta só poderia ser obtida consultando-se os sábios e os imparciais que se haviam colocado acima das contendas verbais e confusões do corpo, emitindo o resultado de seu raciocínio e de suas pesquisas em livros que podem ser encontrados no Museu Britânico. Se a verdade não puder ser encontrada nas prateleiras do Museu Britânico, onde? Perguntei a mim mesma, apanhando lápis e caderno de notas, estará a verdade. Assim preparada, assim confiante e inquiridora, parti em busca da verdade. O dia, apesar de não exatamente chuvoso, estava sombrio, e as ruas nas imediações do museu encontravam-se repletas de pequenos depósitos de carvão onde se despejavam sacas em abundância. Carros de aluguel sobre 4 rodas estacionavam e depositavam na calçada caixotes atados com cordas que deveriam conter todo o guarda-roupa de alguma família suíça ou italiana em busca de fortuna, refúgio ou algum outro conforto que se desejasse encontrar nas pensões de Bloomsbury no inverno. Os costumeiros homens de voz rouca circulavam pelas ruas com plantas em carrinhos de mão. Alguns gritavam, outros cantavam. Londres era como uma oficina. Londres era como uma máquina. Todos estávamos sendo atirados de um lado para outro nessa verdadeira fundição para fazer algum molde. O Museu Britânico era outro departamento da fábrica. As portas de vai e vem escancararam-se e ali ficamos sob a vasta cúpula como se fosse um pensamento na imensa cabeça calva tão esplendidamente circundada por uma faixa de nomes famosos. Fomos até o balcão, pegamos um pedaço de papel, abrimos um volume do catálogo e... reticências, 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 reticências. Os 5 pontos aqui indicam 5 minutos distintos de estupefação, assombro e perplexidade. Têm vocês alguma noção de quantos livros são escritos sobre as mulheres em um ano? Têm alguma noção de quantos são escritos por homens? Estão cientes de serem, talvez,
o animal mais discutido do universo? Para lá eu fora com um caderno de anotações e um lápis, na intenção de passar a manhã lendo, imaginando que ao final da manhã teria transferido a verdade para meu caderno de anotações. Mas era preciso que eu fosse uma manada de elefantes e uma multidão de aranhas. Pensei, referindo-me desesperadamente aos animais com fama de serem os mais longevos e mais dotados de visão múltipla, para enfrentar tudo aquilo. Precisaria ter garras de aço e bico de bronze até para penetrar a casca. Como chegarei a encontrar as sementes da verdade enterradas em toda esta massa de papel? Perguntei a mim mesma e, em desespero, comecei a percorrer com os olhos a longa lista de títulos. Até os títulos dos livros davam-me alimento para a mente. O sexo e sua natureza bem poderiam atrair médicos e biólogos, mas era surpreendente e de difícil explicação o fato de que o sexo, quer dizer, a mulher, atrai também ensaístas agradáveis, romancistas desonestos, rapazes com diploma de licenciatura em letras, homens sem diploma algum, homens sem qualificação aparente, salvo o fato de não serem mulheres. Alguns desses livros eram, a julgar pela aparência, frívolos e jocosos, mas muitos, por outro lado, eram sérios e proféticos, moralistas e exortatórios. A mera leitura dos títulos sugeria inumeráveis diretores de escola, inumeráveis clérigos subindo em suas tribunas e púlpitos e arengando com uma loquacidade que em muito ultrapassava o tempo habitualmente concedido a tal discurso sobre este assunto. Era um fenômeno extremamente estranho e aparentemente, nesse ponto consultei a letra M, um fenômeno restrito ao sexo masculino. As mulheres não escrevem livros sobre os homens. Fato que não pude deixar de acolher com alívio, pois se tivesse que ler primeiro tudo o que os homens escreveram sobre as mulheres e depois tudo o que as mulheres escreveram sobre os homens, o aloés, que floresce uma vez a cada 100 anos, floresceria 2 vezes antes que eu pusesse a pena no papel. Assim, fazendo uma escolha perfeitamente arbitrária de uns 12 volumes, depositei minhas tiras de papel na bandeja de arame e aguardei em minha cabine, entre os outros que buscavam o óleo essencial da verdade. Mas qual seria a razão dessa curiosa disparidade? Indaguei-me, desenhando rodas de carroça nas tiras de papel fornecidas pelo contribuinte britânico para outras finalidades. Por que são as mulheres, a julgar por esse catálogo, tão mais interessante para os homens que os homens para as mulheres? Parecia um fato muito curioso, e minha mente pôs-se a vagar para retratar a vida dos homens que passam o tempo escrevendo livros sobre mulheres. Se seriam velhos ou moços, casados ou solteiros, de nariz vermelho ou corcundas. De qualquer modo, era vagamente envaidecedor sentir-se alvo de tanta atenção, desde que ela não fosse inteiramente conferida por mutilados enfermos. Assim fui ponderando, até que todos esses frívolos pensamentos se encerraram com uma avalanche de livros a deslizarem até a escrivaninha diante de mim. Imediatamente começaram os problemas. Um estudante treinado em pesquisa em Oxbridge terá, sem dúvida,
algum método para orientar sua indagação, vencendo todas as perplexidades até alcançar a resposta, tal como a ovelha alcança o seu aprisco. O estudante a meu lado, por exemplo, que copiava diligentemente um manual científico, estava, eu tinha certeza, extraindo puras pepitas do minério essencial a cada 10 minutos mais ou menos. Seus ligeiros grunhidos de satisfação indicavam isso. Mas se, infelizmente, não se recebeu treinamento algum numa universidade, a pergunta, longe de alcançar seu aprisco, foge como um rebanho assustado para cá e para lá, atabalhoadamente acossada por toda uma matilha de cães de caça. Professores universitários e primários, sociólogos, clérigos, romancistas, ensaístas, jornalistas, homens sem nenhuma qualificação, salvo o fato de não serem mulheres, perseguiam minha única e simples pergunta: por que as mulheres são pobres? Até que ela se converteu em 50 perguntas. Saltaram desvairadamente em meio à correnteza e foram arrastadas para longe. Cada página de meu caderno estava inteiramente rabiscada de anotações. Para mostrar-lhes o estado mental em que me achava, lerei algumas delas para vocês, explicando que a página tinha por título simplesmente As Mulheres e a Pobreza, em letras de imprensa. Mas o que vinha a seguir era algo mais ou menos assim. Abre aspas. Situação das na Idade Média. Hábitos das nas Ilhas Fiji. Adoradas como deusas por mais fracas do que no sentido moral. Idealismo das maior consciência das ilhoas dos mares do sul, idade da puberdade entre atratividade das oferecidas em sacrifício a pequeno volume cerebral das subconsciência mais profunda das menos pelos no corpo das inferioridade mental, moral e física das amor aos filhos nas maior longevidade das musculatura mais fraca das resistência às afecções das intensidade dos afetos das vaidade das educação superior das opinião de Shakespeare sobre opinião de Lord Birkshead sobre opinião do Deão Ing sobre opinião de La Bruyère sobre opinião do Dr. Johnson sobre opinião do Sr. Oscar Brüning sobre Nesse ponto, respirei fundo e de fato acrescentei à margem. Por que Samuel Butler afirma que os homens sábios nunca dizem o que pensam das mulheres? Os homens sábios aparentemente nunca dizem outra coisa. Mas prossegui, reclinando-me na cadeira e olhando para a vasta cúpula em que eu era um pensamento isolado, mas agora um tanto atormentado. O que há de muito lastimável é que os homens sábios nunca pensam a mesma coisa acerca das mulheres. Ouçamos Pope. Abre aspas. A maioria das mulheres não tem absolutamente caráter algum. Fecha aspas. E La Bruyère. Abre aspas. As mulheres são extremadas. Elas são melhores ou piores que os homens. Fecha aspas.
uma contradição direta, segundo os observadores agudos que lhes foram contemporâneos. São elas capazes ou incapazes de se instruir? Napoleão as considerava incapazes. O Dr. Johnson pensava o oposto. Elas têm ou não têm alma? Alguns selvagens afirmam que não. Outros, ao contrário, sustentam que as mulheres são semidivinas e adoram-nas em função disso. Alguns sábios asseguram que elas são mais vazias de cabeça. Outros que têm uma consciência mais profunda. Goethe exaltou-as. Mussolini despreza-as. Para onde quer que se olhasse, os homens pensavam nas mulheres e pensavam diferentemente. Era impossível decidir, dar algum sentido àquilo tudo. Espiando com inveja o leitor vizinho, que fazia os mais concisos resumos, frequentemente encabeçados por um A, um B ou um C, enquanto o meu próprio caderno se tumultuava com os mais insubordinados rabiscos de anotações contraditórias. Era aflitivo, era desnorteador, era humilhante. A verdade escoara por entre meus dedos. Gota a gota me havia escapado. Não havia possibilidade de eu ir para casa, refletir e acrescentar, como uma contribuição séria ao estudo das mulheres e à ficção, que as mulheres têm menos pelo no corpo que os homens e que a puberdade entre as ilhoas dos mares do sul se limita aos 9 anos. Ou será 90? Até a grafia, em sua confusão, tornara-se indecifrável. Era desonroso não ter nada de mais pesado ou respeitável para mostrar depois de uma manhã inteira de trabalho. E se não consegui captar a verdade sobre M, como passar a chamá-la a bem da concisão? No passado, por que me incomodar com M no futuro? Parecia pura perda de tempo consultar todos aqueles cavalheiros que se especializam na mulher e no efeito dela sobre o que quer que possa ser, política, filhos, salários, moral, por mais numerosos e doutos que eles sejam. Mais valeria deixar seus livros fechados. Mas, enquanto ponderava, eu tinha estado inconscientemente traçando em meu desânimo, em meu desespero, um quadro, no lugar em que, como meu vizinho, deveria estar escrevendo uma conclusão. Estivera desenhando um rosto, um corpo. Eram o rosto e o corpo do professor von Nex, empenhado em escrever sua obra monumental intitulada A Inferioridade Mental, Moral e Física do Sexo Feminino. Ele não era, em meu desenho, um homem atraente para as mulheres. Era de compleição pesada, tinha uma grande papada, para contrabalancear, olhos muito pequenos e rosto muito vermelho. Sua expressão sugeria que estava trabalhando sob alguma emoção que o fazia, ao escrever, espetar a caneta no papel como se estivesse matando algum inseto nocivo. Mas, mesmo depois de tê-lo matado, isso não o satisfazia. Precisava continuar a matá-lo. E ainda assim, persistia alguma causa para a raiva e a irritação. Seria sua esposa? Indaguei a mim mesma, examinando meu desenho. Estaria ela apaixonada por um oficial da cavalaria? Seria o oficial da cavalaria esbelto e elegante e coberto de astracã? Teria ele sido alvo em seu berço? Para adotar a teoria freudiana,
do riso de alguma menina bonita? Pois, nem em seu berço, pensei, o professor não poderia ter sido uma criança atraente. Qualquer que fosse a razão, o professor ganhara uma aparência muito zangada e muito feia em meu esboço, enquanto escrevia seu grande livro sobre a inferioridade mental, moral e física das mulheres. Desenhar figuras é uma forma ociosa de concluir uma manhã de trabalho improfícuo. Entretanto, é em nosso ócio, nos nossos sonhos, que a verdade submersa às vezes vem à tona. Um exercício muito elementar de psicologia, que não deve ser honrado com o nome de psicanálise, mostrou-me, ao examinar meu caderno de anotações, que o esboço do professor zangado fora feito com raiva. A raiva se apossara de meu lápis enquanto eu sonhava. Mas o que estaria a raiva fazendo ali? Interesse, confusão, divertimento, tédio. Todas essas emoções eu conseguia rastrear e nomear à medida que se sucediam por toda a manhã. A raiva, a serpente negra, estivera emboscada entre elas? Sim, dizia o esboço, estiveram. Ele me remeteu, evidentemente, àquele livro, àquela frase que havia despertado o demônio. A afirmação do professor sobre a inferioridade mental, moral e física das mulheres. Meu coração tinha dado um salto. As faces inflamaram-se. Eu enrubescera de raiva. Por tolo que fosse, não havia nisso nada de especialmente notável. Não gostamos que nos digam que somos, por natureza, inferiores a um homenzinho. Olhei para o estudante a meu lado, que respira com dificuldade, usa uma gravata comprada pronta e não se barbeia há 2 semanas. A gente tem certas vaidades tolas. É apenas a natureza, refleti. E comecei a rabiscar rodas de carroça e círculos sobre o rosto do professor enraivecido, até ele se parecer com uma moita queimando ou um cometa flamejante. De qualquer modo, uma aparição sem aspecto ou significação humanos. O professor agora não era mais que um feixe de madeira ardendo no topo do Hampstead Heath. Aqui eu paro um pouquinho a leitura para fazer uma nota de ledora. Hampstead Heath é um parque localizado em um dos pontos mais altos de Londres e é considerado o lugar mais caro do mundo para se viver. Finalizando a nota e retornando um trechinho de leitura. O professor agora não era mais que um feixe de madeira ardendo no topo do Hampstead Heath. Logo, minha própria raiva foi explicada e desfeita. Mas restou a curiosidade. Como explicar a raiva dos catedráticos? Por que estariam zangados? Sim, pois, quando se tratava de analisar as impressões deixadas por esses livros, havia sempre um elemento de calor. Esse calor assumia muitas formas. Mostrava-se na sátira, no sentimento, na curiosidade, na reprovação. Mas havia um outro elemento muitas vezes presente e que não podia ser imediatamente identificado. Raiva, denominei-o. Mas era uma raiva que se tomara secreta e se misturara com todo tipo de outras emoções.
A julgar por seus efeitos singulares, era uma raiva disfarçada e complexa, não raiva simples e franca. Qualquer que seja a razão, todos esses livros pensei inspecionando a pilha sobre a escrivaninha. São imprestáveis para meus fins. Quer dizer, eram imprestáveis cientificamente, embora, em termos humanos, estivessem repletos de ensinamentos, interesse, tédio e fatos muito curiosos sobre os hábitos das ilhoas de Fiji. Tinham sido escritos à rubra luz da emoção e não à branca luz da verdade. Portanto, deviam ser devolvidos à mesa central e repostos cada qual no próprio alvéolo do imenso favo de mel. Tudo o que eu havia recuperado do trabalho daquela manhã fora o dado sobre a raiva. Os professores, assim eu os tinha agrupado, estavam enraivecidos. Mas por quê? Perguntei a mim mesma depois de devolver os livros. Por quê? Repeti de pé sob a colunata, entre os pombos e as canoas pré-históricas. Por que estariam zangados? E, formulando para mim mesma essa pergunta, fui me afastando à procura de um local onde almoçar. Qual é a natureza real do que, por ora, chamo de raiva deles? Indaguei. Aí estava um quebra-cabeça que duraria todo o tempo que se leva para ser servido num pequeno restaurante das proximidades do Museu Britânico. Algum freguês anterior tinha deixado a edição do meio-dia do jornal vespertino sobre uma cadeira. E enquanto esperava ser atendida, comecei displicentemente a ler as manchetes. Uma manchete de tipos muito grandes atravessava a página. Alguém marcara um grande tento na África do Sul. Manchetes menores anunciavam que Sir Austen Chamberlain estava em Genebra. Um cutelo com fios de cabelo humano fora encontrado num porão. O senhor juiz tecera comentários no tribunal de divórcio sobre o descaramento das mulheres. Espalhadas por todo o jornal, vinham outras notícias. Uma atriz de cinema fora lançada de um pico na Califórnia e deixada suspensa no ar. O tempo ia ficar nublado. O mais transitório dos visitantes deste planeta, pensei, que apanhasse esse jornal, não poderia deixar de perceber, mesmo a partir desse testemunho disperso, que a Inglaterra está sob o domínio de um patriarcado. Ninguém de posse de suas faculdades poderia deixar de detectar a dominação do professor. Dele eram o poder, o dinheiro e a influência. Era ele o proprietário do jornal e seu redator e redator assistente. Ele era o ministro do exterior e o juiz. Era o jogador de cricket, era o proprietário dos cavalos de corrida e dos iates. Era o diretor da empresa que paga 200% a seus acionistas. Deixava milhões para instituições de caridade e universidades que ele mesmo dirigia. Ele suspendia a atriz de cinema no ar. Ele irá determinar se os fios de cabelo no cutelo são humanos. É ele quem irá absolver ou condenar o assassino e enforcá-lo ou dar-lhe a liberdade. Com exceção da neblina, ele parecia controlar tudo. E mesmo assim, estava com raiva. Eu sabia que ele estava com raiva devido a esse sinal. Quando li o que escreveu sobre as mulheres, pensei não no que ele dizia, mas nele mesmo. Quando um argumentador argumenta desapaixonadamente, pensa apenas na argumentação, e o leitor não consegue deixar de pensar também no argumento.
Se ele tivesse escrito imparcialmente sobre as mulheres, se tivesse usado provas inquestionáveis para estabelecer sua argumentação e não tivesse demonstrado sinal algum de desejar que o resultado fosse uma coisa e não outra, ninguém teria ficado com raiva também. Ter-se-ia aceitado o fato, como se aceita o fato de que a ervilha é verde e o canário amarelo. Pois, que seja assim, eu teria dito. Mas eu ficara com raiva porque ele estava com raiva. E, no entanto, parecia absurdo, pensei, virando as páginas do jornal vespertino, que um homem com todo esse poder ficasse enraivecido. Ou será que a raiva, indaguei-me, é de algum modo o duende familiar que acompanha o poder? Os ricos, por exemplo, estão sempre zangados por suspeitarem que os pobres querem apoderar-se de suas riquezas. Os professores ou patriarcas, como talvez fosse mais exato chamá-los, talvez estivessem zangados em parte por essa razão, mas, em parte, por outra situada de modo um pouco menos óbvio na superfície. É possível que não estivessem em absoluto com raiva. De fato, muitas vezes, talvez fossem enaltecedores, dedicados e exemplares nas relações da vida privada. Possivelmente, quando o professor insistia com ênfase demais na inferioridade das mulheres, não estava preocupado com a inferioridade delas, mas com sua própria superioridade. Era isso que lhe estava protegendo de modo um tanto exaltado e com excessiva ênfase, pois era para ele uma joia do mais raro valor. A vida para ambos os sexos. E olhei para eles abrirem caminho às cotoveladas pela calçada. É árdua, difícil, uma luta perpétua. Ela exige coragem e força gigantescas. Mais que tudo, talvez, sendo como somos criaturas da ilusão, ela exige autoconfiança. Sem a autoconfiança, somos como bebês no berço. E como podemos gerar essa qualidade imponderável e, apesar disso, tão inestimável de maneira mais rápida? Pensando que as outras pessoas são inferiores a nós mesmos. Sentindo que temos alguma superioridade inata, pode ser riqueza ou posição social, um nariz afilado ou o retrato de um avô pintado por Romney, pois não há limite para os patéticos recursos da imaginação humana sobre as outras pessoas. Daí a enorme importância para um patriarca que tem que conquistar, que tem que dominar, de sentir que um grande número de pessoas, a rigor, metade da raça humana, lhe é por natureza inferior. De fato, essa deve ser uma das principais fontes de seu poder. Mas deixem-me voltar o foco dessa observação para a vida real. Pensei, será que ela ajuda a explicar alguns daqueles quebra-cabeças psicológicos que se observam à margem da vida cotidiana? Será que explica meu assombro do outro dia, quando Z, um sujeito extremamente humano, o mais despretensioso dos homens, pegando um livro de Rebecca West e lendo-lhe um trecho, exclamou, abre aspas, essa arrematada feminista, ela diz que os homens são snobs? Fecha aspas. Pois, por que seria a senhorita West uma arrematada feminista por fazer uma afirmação possivelmente verdadeira, se bem que pouco elogiosa, sobre o sexo oposto? Não era simplesmente o brado da vaidade ferida,
Era um protesto contra alguma violação de seu poder de acreditar em si mesmo. Em todos esses séculos, as mulheres têm servido de espelhos dotados do mágico e delicioso poder de refletir a figura do homem com o dobro de seu tamanho natural. Sem esse poder, a terra provavelmente ainda seria pântano e selva. As glórias de todas as nossas guerras seriam desconhecidas. Estaríamos ainda rabiscando os contornos de cervos em restos de ossos de carneiro e trocando lascas de sílex por peles de carneiro ou outro qualquer ornamento singelo que agradasse o nosso gosto não sofisticado. Super-homens e dedos do destino jamais teriam existido. O czar e o Kaiser nunca teriam portado ou perdido coroas. Qualquer que seja seu emprego nas sociedades civilizadas, os espelhos são essenciais a toda ação violenta e heróica. Eis porque tanto Napoleão quanto Mussolini insistem tão enfaticamente na inferioridade das mulheres, pois, não fossem elas inferiores, eles deixariam de engrandecer-se. Isso serve para explicar, em parte, a indispensável necessidade que as mulheres tão frequentemente representam para os homens. E serve para explicar quanto se inquietam ante a crítica que elas lhes fazem, como é impossível para a mulher dizer-lhes que esse livro é ruim, esse quadro é fraco, ou seja lá o que for, sem magoar muito mais e despertar muito mais raiva do que um homem formulando a mesma crítica. É que, quando ela começa a falar a verdade, o vulto no espelho encolhe, sua aptidão para a vida diminui. Como pode ele continuar a proferir julgamentos, civilizar nativos, fazer leis, escrever livros, arrumar-se todo e deitar a falação nos banquetes se não pudesse ver no café da manhã e ao jantar com pelo menos o dobro do seu tamanho real? Assim refleti eu, esfarelando o pão e mexendo o café e olhando vez por outra para as pessoas na rua. A visão no espelho é de suprema importância, pois insufla vitalidade e estimula o sistema nervoso. Retirem-na e o homem pode morrer como viciado em drogas privado de sua cocaína. Sob o feitiço dessa ilusão, pensei, olhando para fora da janela, metade das pessoas na calçada segue para o trabalho. Elas põem chapéus e casacos pela manhã sob sua agradável luminosidade. Começam o dia confiantes, revigoradas, acreditando-se desejadas no chá da Sra. Smith, dizem a si mesmas ao entrarem na sala: "Sou superior à metade das pessoas aqui." E é assim que falam, com aquela autoconfiança e aquela autossegurança de tão profundas consequências na vida pública e que conduziram a atitudes tão curiosas à margem da própria vontade. Mas essas contribuições para o perigoso e fascinante tema da psicologia do outro sexo é um tema, espero, que vocês irão investigar quando dispuserem das próprias 500 libras anuais. Foram interrompidas pela necessidade de pagar a conta. Ela totalizou 5 shillings e 9 pences. Dei ao garçom uma nota de 10 shillings e ele saiu para buscar o troco. Havia outra nota de 10 shillings em minha bolsa. Reparei nela ali, pois esse é um fato que ainda me tira o fôlego. O poder que tem minha bolsa de gerar automaticamente notas de 10 shillings. Abro-a e ali estão elas. A sociedade me dá galinha e café, cama e moradia, em troca de um certo número de pedaços de papel que me foram deixados por uma tia pela única razão de eu ter o mesmo nome que ela. Minha tia, Mary Beaton, devo dizer-lhes, morreu de uma queda de cavalo quando estava em Bombay.
A notícia da herança chegou certa noite quase que simultaneamente com o da aprovação do decreto que deu voto às mulheres. A carta de um advogado caiu na caixa do correio e, quando a abri, descobri que ela me havia deixado 500 libras anuais até o fim da minha vida. Dos dois, o voto e o dinheiro? O dinheiro, devo admitir, pareceu-me infinitamente mais importante. Antes disso, eu ganhara a vida mendigando trabalhos esporádicos nos jornais, fazendo reportagens sobre um espetáculo de burros aqui ou um casamento ali, ganhara algumas libras endereçando envelopes, lendo para senhoras idosas, fazendo flores artificiais, ensinando o alfabeto a crianças pequenas num jardim de infância. Tais eram as principais ocupações abertas às mulheres antes de 1918. Acho que não preciso descrever em detalhes a natureza árdua do trabalho, pois talvez vocês conheçam mulheres que o tenham feito. Nem tampouco a dificuldade de viver com aquele dinheiro. Quando era ganho? Pois é possível que vocês já tenham tentado fazê-lo. Mas o que permanece ainda comigo como uma imposição pior do que essas duas é o veneno do medo e da amargura que aqueles dias geraram em mim. Para começar, estar sempre fazendo um trabalho que não se queria fazer e fazê-lo como uma escrava, lisonjeando e adulando, nem sempre necessariamente, talvez, mas isso parecia necessário e os interesses eram grandes demais para correr riscos. E depois a ideia daquele dom único, que ocultar equivalia à morte. Um dom pequenino, porém caro para sua possuidora. Perecendo e com ele o meu ego, a minha alma. Tudo isso se transformou praticamente em ferrugem, corroendo a floração da primavera, destruindo a árvore em seu âmago. Contudo, como estava dizendo, minha tia morreu e sempre que troco uma nota de 10 shillings, desaparece um pouco daquela ferrugem e a corrosão é raspada, vão-se o medo e a amargura. De fato, pensei, deixando a prata escorregar para dentro da minha bolsa e recordando a amargura daqueles dias, é impressionante a mudança de ânimo que uma renda fixa promove. Nenhuma força no mundo pode arrancar-me minhas 500 libras. Comida, casa e roupas são minhas para sempre. Assim cessam não apenas o esforço e o trabalho árduo, mas também o ódio e a amargura. Não preciso odiar homem algum. Ele não pode ferir-me. Não preciso bajular homem algum. Ele nada tem a dar-me. Assim, imperceptivelmente, descobri-me adotando uma nova atitude em relação à outra metade da raça humana. Era absurdo responsabilizar qualquer classe ou qualquer sexo como um todo. As grandes massas nunca são responsáveis pelo que fazem. São impelidas por instintos que não estão sob seu controle. Também eles, os patriarcas, os professores, tiveram dificuldades infindáveis, terríveis obstáculos contra o que lutar. Sua educação, em alguns aspectos, fora tão falha quanto a minha própria. Gerara neles falhas igualmente grandes. Sim, é verdade, eles tinham dinheiro e poder, mas somente ao preço de abrigarem no peito uma águia, um abutre, eternamente a arrancar-lhes o fígado e bicar os pulmões. O instinto de posse, o furor de aquisição que os impele perpetuamente a desejar as propriedades e os bens alheios, a fazer fronteiras e bandeiras, navios de guerra e gás venenoso, a oferecer a própria vida e a vida dos filhos. Passem pelo Admiralty Arch. Eu havia alcançado esse monumento, ou por qualquer outra avenida dedicada aos troféus e ao canhão, e reflitam sobre o tipo de glória ali celebrada.
Ou observem, ao sol da primavera, o corredor de ações e o grande advogado encerrarem-se em ambientes fechados para ganhar mais e mais e mais dinheiro, quando é fato que 500 libras anuais mantêm um sujeito vivo sob o sol. São instintos desagradáveis de abrigar. Refleti. São fruto das condições de vida, da falta de civilização? Pensei eu, olhando para a estátua do Duque de Cambridge e, em particular, para as plumas de seu tricorne com uma fixidez que elas dificilmente teriam recebido antes. E ao reconhecer tais obstáculos, medo e amargura converteram-se gradativamente em piedade e tolerância. E depois, passados uns 2 anos, a piedade e a tolerância se foram e chegou a maior de todas as liberações, que é a liberdade de pensar nas coisas em si. Aquele prédio, por exemplo, gosto dele ou não? E aquele quadro, é belo ou não? Será esse, em minha opinião, um bom ou um mau livro? Com efeito, o legado de minha tia me desvendou o céu e substituiu a grande e imponente figura de um cavaleiro, que Milton recomendava para minha perpétua adoração, por uma visão do céu aberto. Assim pensando, assim especulando, achei o caminho de volta para minha casa junto ao rio. Acendiam-se as luzes e uma mudança indescritível descera sobre Londres desde a hora matinal. Era como se a grande máquina, após trabalhar o dia inteiro, houvesse tecido, com nossa ajuda, alguns metros de algo muito excitante e belo. Uma trama incandescente reluzindo com olhos vermelhos, um monstro castanho amarelado rugindo com o hálito quente. Até o vento parecia defraudado como uma bandeira ao açoitar as casas e sacudir ruidosamente os tapumes. Em minha ruazinha, porém, predominava a domesticidade. O pintor de casas estava arriando sua escada. A babá empurrava cuidadosamente um carrinho de bebê de volta ao chá no berçário. O carregador de carvão dobrava os sacos vazios, empilhando uns sobre os outros. A mulher que dirige a quitanda somava a féria do dia com as mãos enfiadas em luvas vermelhas. Mas tão absorta estava eu no problema que vocês depositaram em meus ombros, que não pude olhar sequer para essas visões habituais sem associá-las a um ponto de convergência. Pensei em quanto é agora mais difícil do que deve ter sido há um século dizer qual dessas ocupações é a mais elevada, a mais necessária. É melhor ser carregador de carvão ou uma babá? Terá a faxineira que criou 8 filhos menos valor para o mundo que o advogado que ganhou 100.000 libras? É inútil fazer tais perguntas, pois ninguém pode respondê-las. Não só os valores relativos das faxineiras e dos advogados se elevam e caem de década para década, mas também não temos sequer instrumentos para medir como estão no momento. Foi tolice minha pedir ao meu professor que me fornecesse provas irrefutáveis disso ou daquilo em sua discussão sobre as mulheres. Mesmo que fosse possível afirmar o valor de um dom qualquer num dado momento, esses valores se modificam. Em um século, eles se terão, com toda a probabilidade, modificado por completo. Além disso, dentro de 100 anos, pensei, alcançando a porta de casa, as mulheres terão deixado de ser o sexo protegido. Logicamente, participarão de todas as atividades e esforços que no passado lhes foram negados. A babá carregará carvão. A mulher da quitanda dirigirá uma locomotiva. Todas as suposições fundamentadas nos fatos observados quando as mulheres eram o sexo protegido terão desaparecido.
Como, por exemplo, nesse ponto um pelotão de soldados desceu a rua marchando. Há de que mulheres e padres e jardineiros vivem mais do que as outras pessoas. Retirem-lhes essa proteção. Exponham-nas aos mesmos esforços e atividades, façam-nas soldados e marinheiros e maquinistas e estivadores, e as mulheres não morrerão muito mais jovens e mais depressa que os homens, ao ponto de as pessoas dizerem: hoje vi uma mulher. Da mesma forma que diziam: hoje vi um avião. Tudo pode acontecer quando a feminilidade tiver deixado de ser uma ocupação protegida. Pensei ao abrir a porta. Mas que relação tem tudo isso com o tema do meu artigo As Mulheres e a Ficção? Foi o que me perguntei ao entrar em casa. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço!